Mesa. Então vamos à página de abertura intitulada Ouçamos Atentos. Então vou ler só o texto de Mateus, que copiou os ensinamentos de Jesus, e a nossa irmã Helena vai ler conosco o comentário do nosso irmão. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Jesus. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. O predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais, a força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do povoado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes. Não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil a nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Oremos então. Senhor Jesus, nosso pastor e guia, aqui estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Teu nome, na certeza, divino pastor, de Tua presença, através dos benfeitores espirituais. Por isso, Senhor, é motivo de sempre estarmos agradecendo a Tua presença. Assim também, Jesus, de Tua Mãe, de nossa Mãe espiritual, que nos fortalece e nos envolve no Seu manto de luz. Agradecemos, Senhor, a esse Pai de infinita misericórdia, pela bênção da nossa imortalidade. Agradecemos, Senhor Jesus, o aconchego dos nossos benfeitores espirituais, e com todos nós, notadamente nosso patrono e dirigente, Senhor José Luiz, do Espírito Santo, os demais benfeitores que aqui exercem as suas atividades. Fortalece-nos o ânimo, a coragem, para sempre estarmos aqui presentes, Jesus, dando a nossa pequenina colaboração nas atividades de nossa casa. Abençoa assim, Mestre amado, a todos os espíritos que também vieram participar conosco, mas também, Senhor, o nosso Anderson, que ele seja inspirado, fortalecido nas argumentações, e que possam, Senhor, alinhar em nossos corações
os ensinamentos da noite de hoje. Mas rogamos também, Senhor, a paz, a luz e a harmonia para os lares ao nosso derredor, como também para os nossos lares que lá deixamos, os nossos entes queridos. Sejam fortalecidos também na tua luz, no teu entendimento. A nossa pátria, Jesus, nosso governante, nosso dirigente, seja ele desenvolvido pela falange de Ismael, para que, Senhor, trabalhando sob as tuas bênçãos, buscar fortalecer a nossa pátria, os nossos irmãos, Senhor, todos que ostentam mais responsabilidade. Assim sendo, Jesus, seja envolvido também os irmãos em sofrimento, no leito de dor, nos hospitais, nas casas de saúde, aonde a dor campeia, Senhor. Que nossos irmãos sejam ouvidos e fortalecidos pelos falangeados de Ismael. Assim sendo, amado Mestre, seja em teu nome, em nome de todo bem, mas sobretudo em nome de Deus, esse Pai de misericórdia, pedimos permissão e iniciamos a nossa reunião da noite de hoje. Graças. Então, já apresentamos a mesa, é isso. O estudo da noite de hoje, a cargo do nosso Anderson. Então, passamos de imediato a palavra ao Anderson. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos estudar um pouco, no capítulo 11, um pouco sobre os animais e o homem. Uma das coisas que a doutrina espírita nos revela, e isso é de grande importância, porque muda a forma de ver as coisas. Os animais têm alma e os animais evoluem. Kardec está vivendo um momento de grande mudança no planeta. Até aquele momento, metade do século XIX, a influência na Europa, no Ocidente, da Bíblia era quase que total. Acreditava-se piamente de que que o Velho Testamento era a verdade. Se acreditava em Adão e Eva, se acreditava que o homem foi criado à parte da criação, como um elemento diferenciado. O homem seria a imagem e semelhança do Senhor. Por isso, o Senhor seria um velho com grandes barbas brancas, humano. E todo o resto da criação teria sido criada para que o homem a usasse. Esse conceito é muito antigo e a criação seria então objeto de uso. Os animais teriam sido criados para fornecer alimento e não teriam mais função nenhuma. Os animais não teriam alma. Essa visão também acompanha outros. Os negros não teriam alma e as mulheres também não. Então vocês vejam que essas ideias, elas são muito antigas. E já o filósofo René Descartes falava isso, que o animal não tem existência em si. Então o homem seria o centro do mundo. Justamente no século XIX, a doutrina espírita está surgindo nesse momento de transição. Então as comunicações mediúnicas, elas estão trabalhando, tateando. Os espíritos não têm o dever de trazer informações sobre a bios, a vida humana.
Quem tem que descobrir isso é a ciência. Só que naquele período, os homens já começam a estudar as teorias evolucionistas. Século XIX, você tem Lamarck, e depois você vai ter Charles Darwin, em que Charles Darwin dá um grande golpe, é chamado de heresiarca, de herege. Charles Darwin descobre através de uma pesquisa intensa que o homem ele é com a criação, que ele só se torna homem como fruto de um longo processo de evolução das espécies, que todo o processo anterior à vida humana, todo o processo de vida nesse mundo é sucessivo, há uma evolução, a evolução das espécies. Hoje em dia, isso está mais do que comprovado. No século XX, nós temos a revolução da genética do DNA. Isso então não é uma teoria, uma hipótese. Charles Darwin estava apresentando um fato científico. E o DNA é a maior prova disso. O que nos diferencia do chimpanzé, o DNA do chimpanzé é 98, 99% igual ao nosso. 98, 99%. Hoje já existe uma grande frente em que querem colocar o chimpanzé e o gorila como hominídeos, não mais como simplesmente pertencentes a outros reinos, como não homens, mas como homo qualquer coisa. Isso traz uma série de implicações, porque se você transformá-los no série hominídeo, você tem que dar a eles o que, gente? Começa com D. Direitos. Você não pode tratá-los como objetos de uso. Assim como você hoje em dia, infelizmente para muitos, você não pode tratar as mulheres como objeto de uso. E nem os negros. Ou seja, nós estamos o quê? Progredindo. Então o processo, no Livro dos Espíritos, ele nos diz que do átomo ao arcanjo, tudo está interligado. O processo os animais, eles não existem para nós. Eles fazem parte da cadeia evolutiva dos seres. Daí nós temos um dever moral. Por exemplo, com os nossos pets, com os animais que nós criamos. Sabendo que eles são princípios espirituais em evolução, o nosso papel para com eles já não é tão simples. É um papel de tutor. Nós não somos donos deles. Nós somos tutores. Porque quem é o pai dele? Deus. E assim como nós recebemos nossos filhos, aquele animal, ele tem também princípios de inteligência a se desenvolver. Já no século XIX, nós vamos ter, após o lançamento do livro de Charles Darwin, Kardec logo depois desencarna, mas Kardec já no Livro dos Espíritos, nesses itens, já começamos a ver esse processo, principalmente nos itens finais, em que isso está muito bem claro, também na Gênese. E nós começamos a perceber que os animais têm alma, sobrevivem após a morte, evoluem e se tornarão humanos um dia. É o elo da cadeia. Depois nós vamos ter com Gabriel Delany, filho de Alexandre Delany. Alexandre Delany não aparece no filme. Vocês viram o filme? Viram o filme de Kardec? Viram não? Ele não aparece, mas Alexandre Delany é um grande amigo de Kardec e é um dos médiuns que trabalharam também na Sociedade Espírita Francesa. O filho dele, Alexandre Delany,
Quando era criança, Kardec botou entre os joelhos e disse: esse menino vai ser um papa do Espiritismo. Brincando, né? Quando Gabriel Delany também, ele tem várias obras, e infelizmente, as obras de Gabriel Delany não são estudadas. E lá ele vai falar sobre a evolução anímica e vai trazer para nós, porque tem gente que está no movimento espírita e tem dúvidas sobre isso. Os animais têm alma, gente. Os abandonados evoluem. Gabriel Delany vai coletar uma série de fenômenos, Ernesto Bozano, e nós temos agora no Brasil Marcelo Benedetti. São estudos que valem a pena a gente estudar. Marcelo Benedetti conta um caso em que o médico ortopedista tinha um animal, um cachorro, que estava com a patinha quebrada. E aí ele era ortopedista, ele viu o animal lá na rua, ele pegou e fez todo o processo e ficou cuidando do animal enquanto ele se curava. O animal ficou curado, tirou o gesso, né, a coisa lá, botou, e ele foi embora, voltou para ser da rua. Passou um ano, o animal volta com outro cachorro do lado, com a patinha quebrada. Perceberam? Ele voltou um ano depois, porque ele poderia ter ido no cardiologista, no açougue, aonde ele levou o companheiro de rua, no ortopedista, o mesmo que cuidou dele. Porque aquele princípio espiritual tem uma inteligência. Eu tenho uma cachorra, que agora está bem velhinha, a Luluca, e a Luluca tinha uma coisa quando ela era mais jovem. Se a gente saísse, a gente saiu agora, né? Viemos eu e a André para cá. Se ela não tivesse feito nada de errado, a gente chegava, ela chegava na porta e começava a latir e começava a rodar a gente. Se ela tivesse aprontado qualquer coisa, ela ia para a cozinha e ficava debaixo da armário, né, André? Quando a gente chegava, que ela estava lá escondida na cozinha, a André já procurava para ver o que ela tinha aprontado. Por quê? Elas já traziam, quem tem animal aqui, com certeza tem vários casos para contar, não é isso, gente? O Marcelo Benedetti, numa palestra, conta que ele tem um livro, né, sobre os animais, tem mais de um livro, e ele conta que um grupo, uma casa espírita, estava estudando o livro. E durante o processo de estudo, a espiritualidade materializou um animal, um cachorro, e todos viram um animal materializado. Por quê? Porque a alma, o princípio espiritual do cachorro, sobrevive. Muitas vezes, o seu cachorro hoje foi seu cachorro há 300 anos atrás, em outra vida. Porque a espiritualidade, quando percebe que você está sendo um bom tutor, muitas vezes retorna. A pessoa chegou na casa do amigo e aí ficou assim, né? O amigo, o que foi? Wagner, lá de São Paulo, ele contando. E aí ele viu, não, que eu estou vendo aqui, eu estou vendo um cachorro, é da raça tal, ele é assim, tem uma mancha aqui. Ah, é o Rodolfo. Quem é o Rodolfo, Anderson? Rodolfo era o cachorro dele, que tinha morrido há alguns meses, e ainda estava desencarnado ali. Por que a espiritualidade deixou ali? Enquanto ele não estava sendo encaminhado para algum lugar, já que ele tinha, para o Rodolfo, o cachorrinho, Rodolfo é o cachorro, tá, gente? Ele não tinha consciência de quê? Ele não tinha consciência que tinha morrido, óbvio. Para ele estava como sempre. Só que o dono não sabia. Mas o médium vidente, com uma boa vidência, viu e ainda identificou as características. Ele nem conhecia. Aí o dono trouxe, esse aqui, trouxe as fotos. É esse mesmo que eu estou vendo. Por que isso? Porque eles sobrevivem. E a espiritualidade, há uma espiritualidade que cuida.
muitas vezes, eles é que coordenam tudo, nós não temos ingerência. Assim como uma vez, há muitos anos atrás, uma pessoa veio perguntar a mim se ela podia dizer se o tal parente dela, se ela pedisse a Deus, se ele podia reencarnar como filho. Eu falei, não. A gente sabe que não tem como a gente pedir isso a Deus, não é isso, gente? Você não pode pedir que o seu avô reencarne como seu filho e achar que Deus vai atender isso, né? Não é isso? Com os animais é a mesma coisa. Nós não temos nenhuma ingerência. Há todo um processo evolutivo detalhado que nós temos muito pouca informação. Por que será? Por que será que a gente tem tão pouca informação? Porque nós ainda estamos às voltas com dois grandes amigos nossos. Amigos, de muito tempo. Vocês conhecem ele? A gente conhece. Um começa com O, o nome dele, desse amigo. O outro com E. Orgulho e egoísmo. Essa é uma prioridade. Não dá para a gente ficar ainda entrando nas questões detalhadas do mundo espiritual. Há muitas questões que ainda não faltam informações de fato. Há bons livros sobre o assunto. Eu cito dois. Um é do Dr. Jorge Andréa, agora esqueci o nome do livro. O sexual. Não, é sobre evolução. E o outro é Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é maravilhoso, de André Luiz, porque ele vai mostrar como esse processo impulsos criativos da evolução. É o livro do Jorge André. Nós já fizemos um estudo lá na nossa casa há muitos anos, baseado no livro dele, em que ele vai esmiuçar o Evolução em Dois Mundos e vai colocar mais detalhes, em que ele mostra como o princípio espiritual faz essa jornada. A Evolução em Dois Mundos, André Luiz é meticuloso, mostrando detalhes de como nós vamos adquirindo lentamente, lá com o princípio espiritual, tudo que nós somos hoje. Nada é dado gratuitamente, tudo é trabalho. Hoje, na nossa casa espírita, a menina perguntava: eu não entendo, por que aquele cachorro sofre? Ele não tem karma, ele não tem dívida. E acabou que o assunto depois entrou para outra coisa, não sei o quê, e era o assunto de hoje, de certa forma, a gente falar, né? Os animais, gente, não têm dívida. Isso não existe. Por que o animal sofre se ele não tem dívida? Ele sofre aqui no Livro dos Espíritos, ele nos diz, no item 602, os animais progridem como o homem por efeito da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. É por isso que não há para eles a expiação. Animal não expia, mas ele sofre. Por quê? São os embates naturais de você ter um corpo físico no mundo material. Eu estou vendo aqui pela Assembleia que todos já sabem bem o que eu vou falar. Quando a gente vai envelhecendo, o corpo o quê? Depaupera, não é isso, gente? Isso não é dívida, faz parte da vida. Você não quer que seu corpo fique depauperado? Só tem um jeito: morrer antes. Desencarnar, malhar ajuda, mas há uma tendência natural de desgaste. Pode retardar um pouquinho. Você retarda, você tem uma velhice mais saudável, mas há uma tendência natural em que, por mais que a pessoa malhe, ela não vai ser como ela era com 20 anos. Não dá para comparar com outras pessoas, tem que comparar consigo mesmo. O corpo de 20 nunca vai ser igual ao corpo de 65. Não tem jeito. O seu corpo, quando era 20, é diferente de hoje.
Só tem um jeito de você não ter esse processo natural de desgaste, que é o desencarne prévio. Isso ninguém quer. Então a gente tem que se acostumar com a própria questão da velhice. Não é? Nem sempre todo mundo aceita. Muitas pessoas entram até em depressão. Mas a doutrina espírita até nisso nos ajuda. A mesma coisa, assim como o nosso corpo físico, ele sofre os embates do dia a dia, sem que isso necessariamente tenha ligação qualquer com dívida de passado, não. Se você não se veste, ontem estava sol, hoje está mais frio, você pega um resfriado. Isso tem nada a ver com dívida. É a própria condição da vida no mundo material. Os animais, eles sofrem esses mesmos problemas. Tanto que se você conversar com um veterinário, ou se você tiver um animal, você vai ver que muitas das doenças humanas, o animal também tem. Faz parte, para ele, princípio espiritual, esse força das coisas. O que é isso? São os estímulos que levam aquela protoconsciência, aquele princípio de consciência a despertar ação e reação. Os atritos, os processos, as milhares de experiências vão fazendo com que aquele princípio aquele princípio inteligente comece a aflorar suas potencialidades. O mesmo acontece conosco, só que conosco nós temos o atributo do livre-arbítrio. A lei divina se encarrega de nos aperfeiçoar através do aprendizado, porque nós temos um raciocínio contínuo. Nosso raciocínio, ele é contínuo. Então nós já temos condições de discernir o bem do mal. Nós temos livre arbítrio. Então nosso processo evolutivo, ele acontece de uma forma em que o que nós propomos para a vida nos dá de retorno, conforme se propomos coisas úteis e agradáveis e saudáveis, a gente vai se sutilizando. Se ainda ficamos presos aos dois amigos que eu citei antes, né? Companheirão, parceiros de milênios, nós, orgulho e egoísmo, a vida traz dor para que a gente possa o quê? Entender que esse caminho não tem um coração, esse caminho não tem luz. Mas se você insistir, Deus deixa. No livre-arbítrio, Deus permite que você sofra as consequências dos seus atos. Mas Ele não interfere, Ele não põe na frente e diz, não. Para o animal é diferente. O animal, ele não tem consciência de si. Ele está construindo essa consciência de si. Então ele não tem livre-arbítrio. Mas ele está construindo isso lentamente, muito lentamente. Nós vimos um vídeo na internet em que a menininha de uns 1 ano e pouco, 2 anos, está se encaminhando para o lago. O cachorro foi e puxou ela pela saia. Quando ela ia cair na água, ele puxou e tirou. Gabriel Delane cita o caso de um porquinho que, ao ver a criança afogada, o porquinho se atira na água e puxa a criança. O rapaz tinha um cachorro, né? No interior de São Paulo. E aí ele foi na represa nadar e levou o cachorro. Aí ele mergulhou e foi nadando. E nisso o cachorro ficou lá na margem, latindo, aflito, latindo, e ele ficou só olhando. E ele latindo, o cachorro mergulhou, foi nadando até ele, pegou na mão dele com a boca e foi puxando ele até a margem. Ele deixou ele sendo. Ele foi nadando, né? O cachorro estava fazendo o que, gente? Na cabeça dele, ele estava se afogando.
o grande parceiro dele de vida, né? E aí o cachorro foi lá salvar ele. É o princípio espiritual que nós temos que amar. Nós não temos mais, a partir do conhecimento espírita, maltratar os animais. Não podemos mais pensar que ali não há você não cria dívida com a sua consciência se você maltratar os animais. Quem disse que não? Cria sim. Por quê? Por que cria? Porque eu estou dizendo? Não. O que é a dívida? A dívida é uma coisa que você gera pela ignorância. E que a vida, as leis divinas vão trazer o quê? A devida correção educativa, para que você comece a aprender que não deve agir assim. Porque para que a gente possa construir o reino de Deus, nós temos que ser luz. Então qualquer ação que não seja de luz, trará a necessária correção. Então uma pessoa que ainda dá paulada em cachorro, essa pessoa terá que aprender que isso não é o correto. Como essa cobrança virá, como a lei divina fará isso com ela nas próximas vidas, a gente não tem mínima ideia. Uma coisa a gente tem certeza absoluta: ele não virá como cachorro, porque a evolução é progressiva. Você não tem como retornar a um estágio inferior. Não existe a metempsicose, não existe a possibilidade de, uma vez você ter expandido a tua consciência para o livre-arbítrio, voltar a ter encarnações animais. Isso não existe. Os princípios espirituais, eles vão como que expandindo. E uma vez que expande, não tem como regredir. Imagine um pontinho assim, aquilo vai crescendo. Uma vez que você está desse tamanho, você não tem como voltar. É uma evolução, é isso. Nós aqui, à medida em que evoluirmos de fato, nós vamos começar a fazer o quê? Primeiro a gente tem o quê? Instintos. Depois, sensações. E depois, sentimentos. Depois que você entende o sentimento, a empatia, não tem como você só ser instinto. Você vai expandindo a sua consciência. Primeiro a gente cuida visceralmente do que é o varejo. Me permitam fazer esse trocadilho. Varejo. Eu, meus filhos, meu pai e minha mãe. À medida que você evolui, você começa a sair da tua taba e começa a ver que tem uma tribo. Aí você já inclui mais alguns, os da tribo. Depois você começa a evoluir e começa a perceber que os outros de outras tribos também são gente. E você começa a reconhecer que os da outra tribo também são gente. Depois você quer evoluir mais um pouquinho e reconhece o quê? Que as mulheres também são gente. Parece brincadeira, né? Mas é evolução. Que elas também têm direitos. E depois, um dia, a gente vai entender naturalmente que animais têm direitos. Está longe ainda esse tempo. Havia no movimento espírita dos anos 60, 70, há ainda a obra mediúnica, mas hoje em dia a presença dela não é tão grande, em que o autor espiritual, o oriental, lançou um livro chamado, se não me falha a memória, me perdoem, Fisiologia da Alma. Acho que é esse o título do livro. Ramatiz. A obra é um espetáculo
para falar sobre todos esses temas, mas a obra ela é incisiva num tema, a questão do vegetarianismo. Isso foi muito polêmico nos anos 60, 70, porque em algum item aqui do Livro dos Espíritos ele vai falar que a carne se alimenta da carne. Quem está certo, quem está errado? Carne se alimenta da carne é uma expressão para dizer que o ser humano precisa do alimento. Mas o problema da obra não é a obra. Ela está, é porque ela é para poucos. Porque a evolução, ela não é feita para carne. Você não tem como fingir que é um espírito superior. Existe essa possibilidade, gente? A gente até amansa a voz, né? A gente muda a voz. Meu irmão! Mas dizer que você é evoluído por causa disso? Vai chegar um dia na humanidade em que ninguém mais vai se alimentar de carne. Porque isso é ofensivo. Eu estava vendo um programa na Globo, na TV, não é na Globo não, é um programa de um desses canais aí. E quem fazia esse programa é uma pessoa que eu nunca mais nem ouvi falar, Daniela Suzuki, lembram dela? Eu nunca mais ouvi falar. Essas pessoas que vêm, né, depois some, né? Ou é que a gente de repente só vê um canal, de repente ela está em outro canal que eu não vejo, né? Aí, isso. Então, ok. E aí ela estava na Amazônia. Ela estava na Amazônia fazendo esse programa, né? Tem canais que falam muito disso, pessoas viajando, não é isso? A GNT tem uns canais assim, né? A pessoa viaja e mostra para eles viagem. Ela estava lá na Amazônia, no barquinho, no meio do barco, o barqueiro, o cara de lá da Amazônia, pega um macaco assado e começa a comer e dá a ela. Quando ele dá a ela, ela falou: que isso, macaco? Gente, o macaco é quase parecido com a gente. Ela começa a chorar e fica angustiada. Mas vejam bem, aquelas pessoas lá comem macaco. Mas veja bem, foi um livro que disse para ela ficar angustiada e chorar? Ela está lendo porque é um livro? Ou ela está lendo porque ela já chegou a uma consciência no íntimo dela de que não tem como você comer uma carne de chimpanzé? Ele tem 99% do DNA. Tem gorilas que já conseguem conversar com a linguagem das mãos. Tu vai comer carne de gorila? Eu não posso repreender quem lá no local ainda mate e come. Não dá para você escrever um livro e dizer para essas pessoas: olha só, não tem como. Porque o processo é progressivo. Chega um momento em que você simplesmente vai ver aquela carne de macaco e fala: não, eu estou fora. Aqui tem algum marítimo da Maria Mercante? Alguém? Tem algum aqui? Tem um amigo meu que ele foi na China, ele da Maria Mercante. E o que o brasileiro logo vai ver lá na China, quando chega na China, gente? Os cachorros que eles... E aí ele falou: Anderson, o pessoal caiu dentro da iguaria. Ele disse: eu estou fora. Vejam bem, ele não estava fora porque era espírita. Se algum de nós aqui, se algum de vocês, de nós, vamos lá na China e comemos, tem que censurar, porque isso é nível de consciência. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Você não tem, se uma pessoa come, se ela se sente bem comendo, você não tem como censurar. Quando você chega no nível de consciência em que você entende que pelo menos o cachorro você tem que livrar a cara, você não come mais cachorro em lugar nenhum. Porque você já, até pelos dois exemplos que a gente deu aqui, a gente já percebe que o cachorro, pela proximidade, ele já tem um grauzinho bom. Mas eu tenho outro exemplo também. Qual foi, gente? Salvou o menino, Gabriel Delane, quem foi? Esse a gente ainda não livra a cara. Agora, se você
Se você pegar um porco, criar ele desde pequeno, dar um nome a ele, Chico. Ô Chico, ô Chico, eu duvido que você come. Tem um filme, não sei se vocês viram esse filme, O Homem do Ano. Alguém viu esse filme aqui? Alguém viu? O Homem do Ano. É um filme brasileiro, ambientado aqui em Nilópolis. Engraçado, vocês não viram. É de Nilópolis o filme. Alguém aqui mora em Nilópolis, gente? A maioria aqui mora em Ricardo. Então, O Homem do Ano, o filme é ambientado em Nilópolis, mostra até a estação e tudo. É com aquele Murilo Benício. Você viu esse filme? E ele é um matador. Mostra todo como é que ele vai se tornando um matador. E ele tem um porco. E ele cuida do porco com o maior carinho. Então eu me lembrei do filme porque ele jamais, ele não consegue o quê? Se alimentar do porco. Porque você teve o quê? Uma ligação afetiva. Aquele porco já não é um porco comum. Aquele porco é o Chico. É a Chiquinha. Oink oink, o nome que você quiser dar. Mas há uma ligação afetuosa. Dias virão em que a gente vai evoluindo e, como Francisco de Assis, a gente começa a entrar em comunhão com a natureza, com os seres viventes, e começa a entender que todos os seres não são coisas à parte da criação, mas são nossos irmãos. Quando o nosso processo tem que ser progressivo. Por isso que o livro Fisiologia da Alma, ele vai ter, alguns vão entender, vão ler aquele livro, vão terminar o livro e não vão mais ser capazes de se alimentar. Outros, como eu, leem um livro, pô, esse livro é muito bom, mas se não tiver uma carne em casa, a pessoa até briga. Por quê? Tu tem como mascarar o teu nível de consciência? Porque vejam bem, não é só uma questão assim, deve ou não deve. É o que você ainda se permite e é o que você não se permite. Chega um momento que a gente evolui, você não... Uma coisa eu sei, macaco eu não como, gente. Você for para algum lugar, vamos para a Amazônia, aqui tem essa iguaria, não dá mais. É só aqueles que a gente sabe que o hábito, né, deu a permissão para que vem de qualquer esquina, qualquer açougue. Mas qualquer coisa além disso, a gente já tem que começar a policiar. Sobretudo, nós precisamos entender de uma vez por todas: os animais são nossos irmãos. Não podemos mais ter gestos de crueldade com animal algum. A gente tem que entender. Eu faço palestra, às vezes, fiz esse mês passado já, junho. Há 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, eu estive lá. Tem um Humildade e Amor, é um centro muito grande em Irajá, não sei se alguém aqui conhece, e eles têm uma obra social dentro da favela de Acari, e aí eu falo lá para as assistidas, né, que as crianças vão para a evangelização. É um centro espírita dentro da favela de Acari, e às vezes eu falo lá, eu falei tem 2 semanas atrás, só que a palestra é no domingo. O que tem domingo em Acari? Que é imensa. Esse domingo que eu tive lá, parecia que estava mais cheio. É muito, muito grande. Tem a feira comum, como toda feira, e eu passo por ela para poder ir no centro. E do outro lado tem a feira, que é a famosa feira de Acari. Mas mesmo nessa feira Acari, a feira comum, tem peixe, verdura, legume, tem uma coisa lá que ainda atesta o nível de consciência. No final dessa feira, o que tem? Chouriço. Não. Passarinhos.
um mercado de passarinhos, de pessoas vendendo e comprando passarinhos. Muita gente, muita gente. E é aquela coisa, se alguém aqui tem passarinho em casa, a gente respeita. Nós não fiquem de mal comigo. Anderson é gente boa, Anderson é amigo, gente. Não fiquem de mal. Mas vejam bem, nós tivemos onde foi que a gente teve? Tinha aquele monte de canário. Foi em algum lugar de Minas. Acho que Caldas. A gente foi em algum lugar de Minas? Ou foi na cidade de Celeste? Não lembro. A gente foi numa cidade dessas aí. Qual é a cidade de Celeste? Aqui no Rio mesmo, perto aqui em cima. Não é nem cidade, como é que é o nome, gente? Ninguém nunca foi lá? Conservatório. Foi em conservatório? Não sei. Eu fui em algum lugar desse. E um monte de canário. Eu nunca tinha visto, olha só como é que é. Eu nunca tinha visto canário assim, que nem pardal. Foi? Não, foi lá não. Mas não importa, não importa. Mas era muito canário. Era muito canário. Aquele lugar que a gente foi lá em cima. Lá mesmo. Então foi lá mesmo. E os canários, aí eu ficava com a câmera, né? E os canários aqui brincando aqui, os canários brincando ali, na pracinha que tinha no lugar, aquele monte de canário. Aí falou: você é do Rio? Eu falei: sou. Você não viu nada, tem isso, tem aquilo. Aí falava dos passarinhos tudo brincando. Eu nunca tinha visto, né? Canário assim, amarelinho assim, livre. Eu só vi canário toda a minha vida na gaiola. E eu fiquei extasiado com aquilo. Por quê? Se você não prende, ele canta no teu quintal, gente. Se ninguém prender, ele canta, ele dá que nem no pardal, ele canta no teu quintal, na tua árvore. Mas a gente entende que as pessoas ainda querem ter, isso vale muito dinheiro. Tem passarinhos desse que é 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tem prêmios. Ainda é um nível de consciência das pessoas. O que a gente tem que fazer? Se a gente ainda tem esse hábito, a gente tem que estudar, refletir, estudar. O espírita tem que estudar, refletir, ponderar, para você poder, aos pouquinhos, soltar o passarinho, deixar ele livre. Mas isso tem que ser um processo de consciência, porque a evolução não dá saltos, mas a gente tem que fazer um esforçozinho. Nossas imperfeições, a gente não pode sentar em cima delas e dizer: não, esse é meu nível e acabou. Porque senão, se você demorar muito tempo sem avançar, o que acontece com a irmã que Deus solta para a gente? Irmã dor. Então, o nível de consciência, se você chegou nessa casa espírita, o seu nível de consciência já é melhor do que aquelas pessoas lá da feira de Jacareí. Por mais que você diga que não. Porque a gente começa a perceber, se vocês tiverem dúvida, vão ao Visconde Mora, vamos fazer um passeio, mas não vão com gaiolas. Vão ao Visconde Mora e olhem os passarinhos. Que beleza que é, mas não leva a gaiola não, nem ao sapão. Que beleza que é o quê? Ver os animais livres. Já existem países que estão proibindo. Mas aí vai fazer o tráfico. Gente, mas a proibição, ela acaba com a cultura. Aquela cultura, quando você proíbe a coisa, aquela cultura, ela termina. Que vai ter tráfico, sempre vai ter. Por quê? Porque a gente sabe que num lugar, num país, numa cidade, as pessoas têm a mesma idade evolutiva. Hein, gente? Outro dia eu estava ali na padaria perto de casa, em Rocha Miranda. Aí eu estou na fila da padaria, a pessoa na minha frente me dá 2 nos... Aí falou o nome do cigarro. Aí
Esse cigarro ainda existe? Que eu me lembro dos comerciais, né? Parecia aquela música de Roberto Carlos, né? Aí aquelas cenas, né? Hoje é proibido comercial, mas antigamente, né? Cenas de Roberto Carlos, ou então a asa delta, ou então o cara no cavalo. Eu não sabia, como eu nunca mais ouvi falar, eu não sabia que esses cigarros ainda existiam. Aí quando ele falou lá, me dá dois, não sei o que, me dá o azul, não sei o que, não sei o que. Eu falei, caramba. Aí quando ele pega o cigarro, eu estou na frente dele, né? Ele pega o cigarro, aí vem uma pessoa toda, aí, fumar mata. Eu falei, caramba, o cara pega aquilo está escrito com a pessoa assim, a foto da pessoa toda esquisita, e ainda vem escrita com letra bem grande, fumar mata. E a pessoa não fica, ele vira, né? A pessoa não fica intimidada. Nível de consciência. Você não tem como impor isso. Você pode ir educando. Chega um momento em que ninguém mais fuma. Vai acontecer isso. Vai chegar um dia, não sei quanto tempo, 100, 200, 300, 500, 1000 anos, não sei. E vai chegar um dia, por exemplo, já tem cidades, até 8 horas, né? Já tem cidades, aqui no estado do Rio, em que não tem mais cavalo charrete. Você chega na cidade para fazer turismo, não tem mais charrete. Ah, mas que pena que não tem charrete. Gente, faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que fizesse em você. Você gostaria que alguém montasse em você? Gente, aqui, só nós aqui. Vocês gostariam que alguém aqui no cangote? A gente até tem, né? No cangote às vezes, né? Só que está invisível. Eles até vai. Vamos para ali, pro boteco. Eles vão guiando a gente, né? Estão aqui no. Mas vocês gostariam? Gostariam, gente? Fisicamente falando, aqui? Sim ou não? Não. Então, percebam bem que essa questão da sensibilidade, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai começando a perceber que o cavalo também tem direito. Só chicotear o cavalo para ele correr mais. Percebem? Chega um momento em que você é incapaz de fazer isso, de chicotear o cavalo. Tem um pesquisador que ele escreveu um livro sobre domar cavalos, ainda dentro do paradigma antigo, que é para domar, para montar no cavalo. Quando essa sociedade evoluir, sei lá quanto tempo, as pessoas não vão mais montar no cavalo. Mas ele domou o cavalo da seguinte forma: ele começou a pesquisar a linguagem. Nesses itens que a gente estuda, foi dado, ele vai falar sobre a linguagem. Os animais têm linguagem? Tem. Não igual o nosso, mas eles se comunicam. Eles não são um objeto inanimado, eles se comunicam. E ele começou a estudar a linguagem dos cavalos. E ele falou: será que se eu reproduzir essa linguagem dos cavalos, eles me integram? E ele fez isso, e foi um brasileiro, gente. Ele fez isso e ele consegue domesticar um cavalo, sabe em quanto tempo, gente? Demora semanas, 30 minutos. Antigamente com espora, né? 30 minutos. Antigamente era chicote, espora, fome, calor, sei lá, meses às vezes para domar um cavalo. Ele consegue em 30 minutos. Por quê? Porque ele, no livro, ele te dá como você aprender o idioma do cavalo. Você entendeu? Agora vocês estão falando a mesma língua? Ah, o que você quer? O cavalo, eu estou inventando, tá, gente? Ó, o orador falou que o cavalo fala. Não, gente, o cavalo não fala. É a forma como eles se comunicam uns com os outros. Todos os animais têm isso. Ele só decifrou do cavalo. Precisa disso? Precisa ter o quê? Empatia, carinho. Francisco de Assis tinha isso. Ele não fazia isso para obter um resultado, no caso,
comercial, não sei o quê. Ele fazia isso com o que, gente? Francisco de Assis? Com sentimento, com amor. Nós, quando temos o nosso pet, muitas vezes, não sei se vocês já repararam nisso, é uma pergunta, tá? Pode perguntar eles podem responder? Vocês já repararam, quem tem pet, que muitas vezes, ou quem já observou, que muitas vezes o animal fica que nem o dono? Se o dono é muito nervoso, o animal vem nervosinho. Se o dono é calmo, o dono... Percebam bem, é como um filho. Às vezes não, mas às vezes sim. Então nós temos esse tema, ele é muito interessante, agora chegando nos nossos momentos finais, para que nós exercitemos o afeto a todas as criaturas. O nosso dever, o nosso imperativo moral não é mais só com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso pai e mãe. Ao chegarmos ao nível de entendimento de que somos imortais, viemos de uma evolução multimilenar e temos um caminho sem fim adiante de solidariedade com todas as criaturas que estão abaixo de nós, seres humanos, com menos entendimento, compaixão. Aos animais, muito amor, muito amparo, muito socorro. Nós precisamos entrar nesse grande mecanismo divino para que nós usemos essa encarnação como exercitando para nos tornarmos mentores um dia. Então nós podemos fazer isso já. É da lei. O mais evoluído evolui como? Vocês sabem como é que se evolui? O mais evoluído ampara o menos evoluído. E a doutrina espírita nos revela: os animais são teus irmãos. Eles são do elo da cadeia. Então nosso dever, a partir de hoje, a partir do contato com a doutrina espírita, é de profundo afeto a todas as criaturas de Deus. Tá bom, meus irmãos? Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire e que nós saiamos daqui felizes por sabermos que temos conexão com todos os seres e coisas.